De surpresa. Está tudo aberto já. Boa noite a todas e todos. Mais uma segunda insurgente aqui no Yorubá. Sempre agradecendo ao Renato e ao Cícero pelo espaço, sessão do espaço. Hoje a resenha do dia 19 de junho. A Aline Pereira é produtora cultural envolvida com cena das rodas de rima. Há 10 anos organiza a Roda Cultural do Engenho do Mato, em Niterói. Já produziu Batalha do Conhecimento ao lado do MC Marechal, atuando também como produtora artística e com grandes nomes do rap nacional. Desde 2016, coordena o processo seletivo no estado do Rio de Janeiro para o duelo de MCs nacional, a maior batalha de rima do Brasil. Bem-vinda, saúde e anarquia. Boa noite a todas, todos. Prazer estar aqui. A gente pede o pessoal para esperar um pouco para as perguntas. E a Aline é uma guerreira e tem assim uma longa trajetória que a gente vai tentar abordar no tempo que a gente tem. Eu achei legal, Aline, que você trabalha com produção de guerrilha, mas para começar, antes de chegar no seu histórico, você é de Niterói? Eu sou do Rio, nasci no bairro do Flamengo. Eu vim para Niterói em 2012, por aí. Aí você mora lá no Engenho do Mato desde que veio para cá? Sim, mas lá no Engenho do Mato já desde 2012, se não me engano. Em 2013 a gente começou a organizar a Roda Cultural no Engenho do Mato. Quem tiver pergunta pode encaminhar para o Renato, às vezes ele consegue ler. Eu não consigo, porque meu celular está gravando, aí eu estou distante, então... Pode ir. Eu acho que eu conheci você ainda na campanha lá do Engenho do Mato, da biblioteca. Você, se eu não me engano, você estava varrendo a praça. Foi eu e Márcia lá, a gente tem um ateliê perto. Foi esse dia? 2013, 14. Tem tempo, hein? 10 anos. Era Sérgio Cabral, né? Eles queriam fazer o Detran ali, não era isso? Porque ali em frente à Praça do Engenho do Mato, que é como se fosse o coração do bairro, tem um posto médico de família, um supermercado, uma escola. Então ali tinha uma outra escola de ensino médio que foi... Fagundes Varela? Uma escola estadual. Estava toda depredada. Isso. E não tem escola no bairro para aquele ano. E aí a escola fechou. A escola de trás, né, o CIEP, também sofreu um processo de sucateamento, né? Que a gente foi vendo com o decorrer dos anos, assim, cada vez menos investimentos, corte de funcionários. A gente foi vendo isso acontecer até ter uma quantidade bem reduzida de alunos, de estudantes, melhor dizendo, né? E ali, no lugar onde tinha essa escola, ficou depredado por mais de 10 anos, abandonado. E aí surgiu uma movimentação na época que a gente se conheceu, de fazer um Detran naquele lugar. E a gente se juntou lá no bairro, fez aquele movimento de ativismo comunitário, junto com as lideranças que já atuavam no Engenho do Mato. E a gente fortaleceu essa luta para não ter o Detran, porque é o que a gente queria e quer até hoje a escola, porque passaram mais 10 anos e a escola continua sem ser uma escola. Agora, pelo menos é uma obra. A gente não tem assim uma relação de muita transparência, nesse sentido a gente não sabe muito bem o que vai ser. A gente espera que continue sendo um espaço voltado para a educação, porque o bairro precisa, né? Aline, você é formada em educação? Eu não sou formada. Eu
abandonei a faculdade, já quase terminando, mas realmente eu não ia trabalhar com aquilo e realmente eu não vi sentido em concluir, e aí eu parei. Eu parei quase no final do curso de letras que eu fiz na faculdade do UERJ-FFP, a Faculdade de Formação de Professores. Foi o maior aprendizado, aprendi muitas coisas importantes que eu carrego comigo. E eu aconselho todo mundo a fazer faculdade. Nem que seja para largar no último período, como que eu fiz, mas passar por essa experiência importante, sabe? Que construiu bastante assim, a pessoa que eu sou. E a produção, você foi com a cara e coragem ou fez curso? Foi uma intuição. Intuição, né? Foi. Vamos fazer, vai ser legal, vai ser divertido. E aí foi muito mais do que divertido, muito mais do que eu estava esperando e acabei me envolvendo e aí virou aquele papo de vida. Você já era ligada ao underground ou foi conhecendo o underground e a cultura urbana, né? Que é o que você mais atua, assim, né? Eu sempre fui, eu frequentava as festas, as primeiras festas de hip hop que rolaram no Rio de Janeiro. Eu frequentei, cheguei a frequentar a Zoeira Hip Hop, alguns eventos que o Auri fazia muito antes da Batalha do Real. E ali eu tive contato pela primeira vez com a cultura hip hop, com os elementos da cultura hip hop, que eu ainda não entendia direito, fui entender muito tempo depois. Mas ali foi o primeiro contato que eu tive com rap. E era muito junto com o skate na época, a gente tinha uma ligação assim com a punk rock, né? Então eu frequentava o garage, frequentava o submundo na Ilha do Governador, lógico, a Lapa, ali, Circo Voador, morava no Rio. Cheguei a frequentar o Circo Voador antes de ter a polêmica lá com o Rato do Porão, antes de fechar. Qual foi a polêmica mesmo? Foi porque o prefeito, na época, eu não me lembro o nome, era um vice-prefeito, se não me engano, ou alguém que era vice no ano e no outro entrou como prefeito. Acho que era vice do César Maia, se não me engano. Conde. E aí ele passou com a carreata dele, eu acho, em frente ao Circo Voador, na hora do show do Ratos de Porão. Eu acho que foi isso, tá? Não me lembro. E aí teve uma gritaria. E aí acharam que aquilo era um desacato à autoridade. O Conde. E aí fecharam o Circo Voador numa demonstração de autoritarismo, né, muito violenta. E aí ficou fechado vários anos até a reabertura e já é bastante mudado. A gente vai entrar no assunto principal assim, da resenha, mas você gosta de ler quais livros e música? Eu adoro clássicos. Eu gosto muito de livros clássicos, porque o clássico ele é um barato. Você lê várias vezes e é cada vez uma releitura, você cada vez tem uma percepção diferente daquilo, um aprendizado. A gente lê, a gente viaja para aquele universo. É como se a gente vivesse aquilo tudo que o narrador está trazendo naquele romance. E às vezes assim, de maneira mais profunda na poesia, né? Que aí ele trabalha bastante as questões da alma, mesmo que a gente não consegue nem definir. Mas os clássicos, eu realmente adoro os clássicos. Você escreve poesia? Eu cheguei uma época a escrever prosa poética. Eu tentei alguma coisa de poesia, mas eu acho que fica muito simplório, fica parecendo uma canção. É bom também, né? Porque você coloca o sentimento, né? Se ia ser um poeta, né, ia ser grande, né? Não sei se a palavra não é boa, mas poesia é bom, né? Escrever também é bom exercício. Eu gosto de escrever, gosto de escrever artigos, eu adoro pesquisar, então eu gosto de fazer assim, aquele trabalho de investigação. E aí colocar ali os resultados das investigações no texto. Muitas vezes é um monte de besteira. Mas ali naquele momento ali da minha vida foi aquela percepção que eu tive das investigações que eu fiz. Tem alguns textos antigos que eu falo, nossa, como eu mudei, que bom que eu mudei. E às vezes eu olho e falo assim,
caramba, eu já tinha uma ideia de uma coisa que era isso mesmo, né? É interessante a gente escrever e depois reler, assim, opiniões, né? E também você escreve, em vez de ficar perturbando os outros, né? Dando as suas opiniões na rede social, você escreve tudo num texto só mais sólido, mais consistente. Eu escrevia muito numa mídia que era Multiply, é uma mídia mais fechada, foi antes do Facebook, aí quando acabou, a gente migrou para o Facebook, mas era legal, e as pessoas gostavam do que eu escrevia, só que não sei por que parei de escrever, eu gostava de escrever poesia, gosto, também parei. Aí vocês conseguiram a biblioteca. Quando foi? A biblioteca era uma parte da outra escola que fica atrás dessa que eu falei, que está em obra agora. Essa outra que eu disse que estava sucateada, era um projeto do CIEP, que eu acho que é Centro Integrado de Educação, deve ser popular. Pública, isso. Centro Integrado de Educação Pública. E esse é um projeto bem grandioso, assim, e nesse projeto, que ficou meio que parado, né, não foi aproveitado como poderia, esse projeto do CIEP que tem ali, tinha umas bibliotecas, assim, um pátio externo com gramado, área verde, era uma ideia bem legal. A arquitetura é do Oscar Niemeyer, então foi um projeto assim, feito para ser grandioso. Mas mudou a gestão, né? Isso há milhares de anos atrás, eu era criança, mudou a gestão. Eu não tenho medo de falar isso, que é verdade. Quando eu era criancinha, né, mudou a gestão, o que aconteceu? Quem entrou no lugar parou com esse projeto, deixou meio que abandonado, aquelas coisas de sempre, para dizer que a gestão anterior não faz direito. Enfim, para se dar bem em cima da tragédia da população. E é isso mesmo que aconteceu ali, a biblioteca ficou abandonada mais de 10 anos também. E aí, a gente, quando começou a fazer uma roda cultural na praça, a gente começou a fazer uma distribuição de livros que sobraram do meu curso de letras. Então eu falei, bom, não tem que fazer com essa biblioteca muito grande aqui, centenas de livros, vou doar. E aí a gente colocou numa banquinha, assim, num caixote, e começou a fazer as doações. E aí, vamos fazer como? Leva, pode levar, é só levar, se gostou, leva. Se quiser trazer, traz. Foi uma coisa meio assim, autônoma, vamos praticar autonomia. No início todo mundo estranhou, mas deu muito certo. E o que aconteceu que foi surpreendente, em vez dos livros acabarem, que era o meu objetivo, vinha muito mais doação pra gente do que a gente conseguia escoar aqueles livros. E aí a gente começou a se dar o luxo de peneirar, né? De separar a dedo, de escolher e remanejar essas doações para outras bibliotecas, enfim. E aí, o que eu fazia com aquele acervo todo? Poxa, eu tenho uma biblioteca pública abandonada do outro lado da rua, vamos pedir para a escola para a gente cuidar desse espaço. Aí a gente foi na escola, pediu para cuidar do espaço, se comprometeu, teve um procedimento. Aí já tinha mudado a direção do CIEP. A direção ela mudou depois, porque a gente realmente começou a fazer um barulho ali. Enfim, eu não sei qual foi o procedimento interno, mas a gente teve essa devolutiva, que a gente não parava de pedir, de insistir, então a gente teve essa devolutiva e aí aceitaram essa parceria. Então aí ali a gente entrou e começou a varrer, limpar, cuidar. E conversando com a escola também para não atropelar, né? Ninguém atropelar ninguém. Tem uma relação de respeito. Como é a relação do movimento da biblioteca e dos moradores ali? Ah, todo mundo gosta. E agora, quando a gente foi, eu e Márcia, você naquela época, né, que estava varrendo a empresa, era muito pouca gente na praça. E hoje a gente foi lá, né, a gente vai naquele mercado, uma caminhada boa do nosso ateliê até o mercado. O mercado é bom que tem ali e a praça já está mais movimentada, mais frequentada.
Está bem diferente claro que tem tempo, mas a influência que eu acho do movimento que vocês fizeram, mais a biblioteca, deu uma animação bem grande ali. Deu uma animação, eu acredito que em toda a região oceânica. Porque, gente, vários adolescentes resolvem ocupar uma praça com cultura e fazem algo tão bacana, por que as pessoas muito mais estruturadas, que têm muito mais recursos na região, não podem se juntar e fazer redes para compartilhar soluções para o lugar que a gente vive? Porque ocupar aquela praça foi uma forma da gente criar uma solução pra gente, que não tinha um lugar pra gente se divertir, coubesse na nossa realidade financeira, e também para algo gratuito, né, democrático, algo que tivesse aquela pegada da rua, que saísse dessa caretice do espaço fechado, entende? Que a gente conseguisse, que só entra quem pode entrar, né? A gente queria interagir com todo mundo, com os cachorros da rua, com a população da rua, a gente queria integrar tudo e ocupar aquele espaço que era horrível e cuidar dele, pegar uma praça, limpar, dar esse carinho pro lugar que a gente vive. A gente experimentou isso e funcionou. E assim, aí o que isso reverberou são várias pessoas, é um conjunto de vários fatores e a gente está ali acendendo uma fagulhinha também, entendeu? Ajudando a gente. Insurgente. Isso, mas não foi a gente que... Não é por aí, as coisas não são assim. A gente é menos, entende? Nós temos um ateliê ali, aí veio a pandemia, a gente ficou trancado em casa, eu peguei Covid, Márcia também pegou, e a gente está voltando para o ateliê, já mudou um pouco. E eu faço parte do Arte em Rede, né? Agora é só assim, frequente mais pela internet, o Instagram deles. Eu tenho uma página com eles. Eles também fazem parte do movimento? Sim, o Arte em Rede Região Oceânica foi um grupo muito interessante que surgiu a partir do movimento na Biblioteca Engenho do Mato, do movimento em Itaipu, ali com o Museu de Arqueologia de Itaipu, o pessoal da Economia Solidária, que tem ali uma aldeia de pescadores, então tem ali um movimento de ambientalistas, então todo mundo nessa frequência, que a gente tem as mesmas pautas ou pautas similares, então todo mundo começou, vamos criar soluções, é um trabalho de ativismo comunitário. E aí o Arte em Rede, ele é uma plataforma, eu entendo dessa forma, uma plataforma para que essas pessoas que fazem cultura e que usam, né, usuários da cultura, pessoas usuárias da cultura, pessoas que produzem cultura, possam ter ali aquela base de se mapear, de se encontrar, de entender quem somos nós, né? Qual a nossa proporção? Teve um período que a Patrícia Freire, você conhece ela, né, nossa colega, Márcia Toninho, Marie e outros que eu não vou recordar o nome, tinha um movimento lá que era para visitar os ateliês sábado e domingo, e chegou uma produção independente, que a produção da Rota das Artes contratava a van, então a van pegava de um ateliê, levava o outro, e eles tinham um roteiro. Era muito fantástico. Eu cheguei a frequentar no ateliê da Broseguini, aí depois fui conhecendo todo mundo ali, só que teve um momento que, como tudo acontece, né, tudo é temporário assim, aí parou. Mas era um movimento que pretendia divulgar os ateliês, provocar visitação ao ateliê e provocar discussão de arte e cultura em geral. Eu acho que Arte em Rede, no início assim, que eu conheci a plataforma, aí participei da plataforma, tem o Beto Barcelos. É Arte em Rede Região Oceânica. Isso. É uma plataforma para fazedores de cultura da região oceânica. A ideia ali é
essa palavra boa é fomentar, né? Porque todo tipo de arte, e eu acho que é importante. Eu não sei se ainda, tá vendo? Eu não sei se, porque eu estou afastado até da plataforma, mas a região oceânica ela é muito grande. Assim, umas coisas assim, a gente está falando de uma biblioteca pública que veio através de um movimento popular. E a gente não tem galeria, tem uma galeria de uma amiga que acabou não abrindo como galeria, mas como um todo, a região oceânica sofre da mesma coisa que Niterói. É um esvaziamento, né, do circuito artístico cultural como um todo. Aí eu volto para o nosso tema que vocês conseguem, através do hip hop, com as rodas, manter esse movimento vivo, né? E hoje tinha uma jornalista conversando com a gente aqui, ela do Engenhoca, e lá em Engenhoca tem rede, né? Roda, desculpa, eu estou com roda e rede. Como é essa coisa das rodas? Pela parte, vamos começar pela parte positiva, depois a gente vai fazer as nossas críticas. Então, a roda, ela revela uma coisa que você falou da produção de guerrilha, ela revela um lado interessante que é um pouco subversivo, porque você nas rodas, em geral, você não precisa ter dinheiro para fazer esses eventos. O maior recurso que a gente tem são as pessoas. E a gente consegue entender que o maior recurso são as pessoas. Cada um colaborar como pode. Então, assim, é a única forma ou é a melhor de se fazer? Eu não sei. Mas é possível fazer assim. No nosso caso, a gente está aí para provar que é possível. Se sustenta? Bom, a gente está há 10 anos. Então, assim, a gente consegue carregar o projeto com o recurso da colaboração entre as pessoas, né? E aí a Arte em Rede Arió, ela é um banco de recursos muito rico, porque tem justamente as pessoas que podem dar as mãos e se ajudar, porque é um que sabe fazer a parte da planilha, o outro sabe fazer a parte da escrita do edital, o outro sabe fazer a produção em si, a produção do evento no dia, a outra pessoa já tem uma questão na linguagem jurídica, que vai prestar uma assessoria. E assim, quando você junta um grupo com 50, 100 pessoas, cada um tem é nós por nós. Exatamente. A gente consegue realizar eventos que são carregados de valores. E esses valores, eles dão ao evento uma característica muito especial, muito afetiva. E isso é bastante... vai além da diversão de um evento. Isso esse processo de produção é um processo de amadurecimento. Então, assim, não tem preço. É muito útil pra gente. A gente que faz roda cultural, a gente está vivendo um intenso processo de amadurecimento nas ruas e nesse contato com as ruas. A rua tem muito a ensinar a gente. E a gente tem aprendido bastante nesses anos. Por isso que a gente não para. Eu peguei alguns certos de textos lá do portfólio da Aline. Produção de guerrilha. Produtora cultural atuante nos municípios de Niterói e Rio de Janeiro, organizou mais de 200 eventos de hip hop em espaços públicos. Idealizadora do projeto sociocultural TEM, Biblioteca Engenho do Mato, que se tornou uma referência em Niterói e já foi convidada a participar de congressos e seminários em espaços como Cine Arte UF, Solar do Jambeiro, Teatro Popular de Niterói, IACS UF, Instituto de Arte e Ciência, né, Social, né, IACS, no Mar, Museu de Arte do Rio, etc., levando sua experiência na produção de guerrilha. Participa ativamente na construção da cena de rap fluminense e desde 2016 trabalha em parceria com o coletivo mineiro Família de Rua,
coordenando todas as etapas do processo seletivo estadual, que dá acesso à maior batalha de rimas do Brasil, o duelo de MCs nacional. Exerce um papel de mediação com as rodas culturais do Rio de Janeiro na produção do circuito estadual de batalha de freestyle, rap, que envolve a participação de 64 coletivos. Acho que é legal eu ler, porque eu não sabia. Eu queria que você comentasse um pouco a produção de guerrilha e essa tua participação nessas atividades. Porque eu não fiz faculdade de produção. Eu comecei a fazer e fui aprendendo na rua, ali, metendo a bronca. A gente fez mais de 100 eventos. Você é braba, né? A Lídia falou assim, ela é braba, mas eu acho que é assim. É gíria, né, gente? É braba no sentido de que vai pra dentro, né? Mas Não assim, é, a gente não fez é? mais de 100 eventos sem autorização, sem o nada pôr, tipo assim, metendo a bronca, sabe? E às vezes, assim, é um lugar tão periferizado, tão esquecido, que a polícia nem passa lá. Nunca deu problema com o CEOP. É CEOP que se fala? É isso. Nem eu nem sei te falar que nunca que eu saiba não teve problema, porque a polícia nem aparecer lá não aparece. É muito afastado, né? Não é que seja afastado, é porque é seletivo. A polícia está ali do lado, no bairro vizinho, em Itacoatiara, extensivamente. Tem um DPO em Itacoatiara. E mesmo assim, os moradores e visitantes infringem a lei diariamente. Ali. E a polícia está ali para proteger mesmo. Para que eles possam infringir em paz. Você me chamou uma vez, eu participei um pouco contigo, mas pegar rapidamente, pode depois para frente voltar ao assunto, mas é tão recorrente que eu acho que nem vale a pena. Mas pichação é proibida. Ele é proibido, a maconha é proibida, a dirigir alcoolizado é proibido. Então tem tantas proibições e no final a pichação que existe só no Brasil, que existe no mundo inteiro, vandalismo, existe no mundo inteiro. Só que eu quero pegar essa parte, que a repressão ao pichador é muito próxima da repressão da minha geração, que a gente sofria por ser maconheiro. É muito violenta. E lá na França, eu conversando com uma loja que vende tudo, para pichar, para vandalizar. Aí eu falei, olha, aqui a gente pega, leva para a delegacia lá, faz uma coisa tipo um BO, apreende as coisas, e depois eu acho que ele vai pagar uma multa e talvez tenha que reinventar o lugar que ele pintou. Pronto, acabou. Você pintou a casa do tiozinho, o tiozinho gastou um dinheiro ali para pintar a casa. Você foi lá e vandalizou, aí vai lá e repinta aquilo ali. Não precisa a violência que é aplicada, e normalmente não é nem a polícia civil, nem o militar. É a sociedade, como um todo. É esse ponto que eu queria chegar. Se você chegar pra tia ali, fofinha pra caramba, e vai falar com ela o que ela acha do pichador, ela vai dizer, pô, esses caras merecem tomar uma coça. O que ela acha também da roda de rima? Que ali, cara, aí tinha uma roda de rima e deu uma Vai certa... depender muito da região. Da Se região, você né? realiza uma roda de rima numa favela, tá muito mais dentro do que é a realidade de uma favela, a colaboração, nós por nós. E não faz muito sentido fazer uma roda de rima na Zona Sul. Não tem muitos problemas ali, assim, se você for comparar com as regiões periféricas, que o poder público não chega, não atua. Você, na Zona Sul, você não tem muito sentido. Você não vai reclamar pelo que ali, se a falta é tão maior. Agora você falou uma coisa... Na quebrada, né? A quebrada é que a praça tá cheia de cachorro. Ali na Zona Sul, no centro, você tem a Praça do Rink, você tem a Praça Bonita, entendeu? O skate park, não... Você falou uma coisa que volta assim, como eu sou artista, eu vejo
mesmo, eu conheci o hip hop com 60 anos de idade, mas sempre tive uma quebrada no underground. E o hip hop, ele é de origem para falar de um espaço onde não tem fala, né? No sentido de a mídia, a revolução somos nós, deixa você a mídia. Esse que você falou é legal, porque de certa forma, isso é isso, eu não conheço muito roda de não. Conheço roda quando tem mutirão. Aí o mutirão tem todos os elementos ali. Mas eles estão falando para si mesmo também. As pessoas confundem muito o rap com o hip hop. O hip hop, você tem a junção dos 5 elementos, que são assim a base. E eles precisam estar ocorrendo ao mesmo tempo. A cultura hip hop só pode se falar em cultura hip hop quando você tem 5 elementos acontecendo ao mesmo tempo. Os elementos do hip hop são o rap, o grafite, o break, o conhecimento de rua e o DJ. Então, um vai completando o outro. Você tem a música, que é o DJ, o MC, que é a poesia, o grafiteiro, a grafiteira que vai fazer ali artes visuais. E o conhecimento de rua, que é algo que a gente não vai aprender na faculdade. Mas assim, as rodas de rima, elas são rodas de freestyle rap. Então, essas rodas de rap de rima improvisada, elas trazem um elemento do hip hop. Então assim, gente, o rap é um elemento do hip hop. Ele não necessariamente vai ter esse comprometimento de trazer os valores da cultura hip hop. Às vezes o MC ele nunca experimentou o hip hop. Não sabe nem o que é. A maioria das vezes. Então, assim, a gente tem uma tendência que é apartar esses elementos justamente para a gente transformar um movimento que é coletivo em algo individual. E aí a gente vê assim, os discursos deixando de serem coletivos e passando a ser um competindo com o outro. E aí a gente começa a jogar o jogo que é o que o sistema quer, é uma forma do sistema subverter o que a gente tem de mais precioso, mais rico, enfim, e botar um contra os outros, porque eles na verdade estão competindo uns contra os outros, não estamos construindo uns com os outros, estamos competindo uns contra os outros. É nesse lugar que o sistema nos coloca. E a confusão, né? A confusão que se cria, porque quando você destaca um elemento... Gente, é lógico que o rap vai ter mais destaque. O cara tá com o microfone falando, mas é muita potência, é muita magia. É lógico que assim, o grafite ele tem um potencial transformador absurdo, ele fica ali, a saúde das pessoas, né? Mas assim, o rap, a palavra, ela também tem um poder muito forte. Mas a palavra, o potencial de passar a mensagem é muito forte, junto com o ritmo, junto com a melodia. Então, ali se colocou como se fosse o elemento do hip hop mais destaque, né? Deu um destaque muito grande pro rap em detrimento dos demais elementos do hip hop. E aí você vê um desequilíbrio muito grande de quem faz essa cultura e fala coisas totalmente incongruentes com a história da cultura hip hop, que é uma cultura periférica, que é uma cultura de populações marginalizadas, de populações não só negras, tá? Mas LGBT, QIAP+, mulheres, tem ali a junção dessas lutas pelos direitos civis, todas condensadas ali juntas, se abraçando para fundar esse movimento, no momento de fundação desse movimento. E é evidente que rapidamente isso foi se corrompendo, né? Pelo sistema que não deixa muito espaço para outra coisa. Mas a gente resiste e entende que o hip hop ele vai muito além dos 4 elementos, essa coisa fechada, entende?
tem a arte visual, tem a poesia. A gente mora no Brasil. Então é legal assim, quando você vê que é um ícone que trouxe o hip hop pro Brasil, Nelson Triunfo. Renato, chama o nosso amigo para sentar aqui, só senta um pouco aqui com a gente. Você tem Nelson Triunfo, que é uma pessoa totalmente fora desse rolê. Né? Se você for ver assim, o estereótipo, né? E ao mesmo tempo ele é um cara que instaurou o hip hop no Brasil, é o Brasil. Então a gente também tem que, além ele é o brabo, né? Máximo respeito, dessas formatações norte-americanas, porque o hip hop ele cabe com a gente aqui e a gente tem um jeito de fazer arte, um jeito de grafitar, um jeito de cantar rap, um jeito de bater o ritmo. E vai ter os nossos elementos também, mete um berimbau ali no meio da batida do beat, não vai ficar interessante, original, é por aí. Você falou do sistema, eu vim caminhando, encontrei o Arthur Moura, mandou um grande abraço para você. Nós fizemos uma resenha com ele, eu acompanho muito, ele é um parceirão aí, no pensamento libertário. Ele tem várias críticas quando o rap, que é mais o assunto dele assim, mas também quando o pessoal começa a, eu falo sempre, a cair na armadilha do sistema, do capitalismo, aí você se afasta, né, da origem, da essência do que é essa revolução proposta. Mas eu queria pegar um outro tema, já aproveitando que nossos colegas estão aqui. Houve uma audiência pública que eu fui lá, convidado por você, a Ayla também, conheci vários organizadores de rodas, e foi uma vitória, eu queria que você comentasse. Foi um movimento muito interessante com as rodas culturais de Niterói. A gente tem um coletivo aqui na cidade, formado por 7 rodas culturais. Deixa eu ver se eu me lembro dessas rodas. Maria Paula, Roda Cultural de Maria Paula, Batalha do Trevo, Basta Ter Princípios. Roda Cultural da Cantareira, que é a mais antiga aqui da cidade, que ainda está ativa. Acontece aqui na Cantareira de 15 em 15 dias, se não me engano, toda terça. A Conexão Favela e Arte, que acontece na Viradouro. Santa Rosa, né? Travessa de Olinda da Cruz. Né? Vai voltar em breve, aí tá para voltar, fiquem atentos. Conexão Favela e Arte. Roda Cultural do Engenho do Mato, que é lá onde eu atuo. A Batalha do Engenho. A Batalha do Largo, que é a Roda Cultural do Largo da Batalha, organizada por uma mulher também, chama Renata Maria. Papo de 10 anos também. E a Roda de Santa Bárbara. E a Batalha da Marina, que acontece ali no skate park, naquela praça ali São Martim. Então você tem um movimento muito consistente dessas rodas que acontecem na cidade há mais de 5 anos e outras rodas mais recentes que estão acontecendo também junto, que tem a roda da Riodades, a Batalha do Barreto, tem, acho que você me falou que agora tem na Engenhoca, enfim. A gente tem outras batalhas que estão acontecendo na cidade. Eu imagino, porque eu fico acompanhando, mas ainda não tenho uma permita. Tem aqui, eu não vou ler o texto, mas eu queria que você falasse sobre a Batalha das Musas. E aí, essa audiência pública que a gente se juntou para fazer foi, assim, uma experiência bem inédita pra gente, né? Ocupar esse espaço que é nosso e eu acho que a gente exerceu esse direito muito dignamente, assim, acho que a gente segurou... Quem foi que abriu espaço para a audiência pública? Pode falar o nome do político. Olha, quem foi que abriu o espaço para a audiência pública foi a assessora do vereador Túlio, a Ágata, que fez o contato. É musicista, inicialmente, né? ela frequentou a reunião do fórum, foi assim que começou, porque a gente é muito desconfiado sempre, não é à toa, a gente, né? A gente tá trabalhando na rua, tem que ser desconfiado mesmo. E aí ela chegou e aí ela ganhou, sim, a nossa confiança, trabalhando junto com a gente, fazendo o nosso corre e orientando a gente também de uma maneira muito honesta e transparente. E por isso a gente teve a confiança de topar fazer a audiência pública, topar tá ali do lado do Túlio, a gente recebeu ali as honrarias do professor Túlio, que é o vereador aqui da cidade. Não estou fazendo campanha, tá, gente?
Mas assim, também é uma questão pessoal isso, tá? Mas logicamente a gente não iria se sentar ao lado de uma pessoa que a gente não estivesse confortável. Então foi uma pessoa que soube respeitar ali o nosso corre, as nossas pautas, as nossas demandas e sem atravessar e sem, enfim, sem despertar nenhum tipo de ruído. Foi muito bom, foi muito feliz essa experiência. Eu Obrigada. acho que é uma prática. Eu fui o coordenador para uma eleição de conselho, na época eu ainda era conselheiro, lá no início mesmo. No início, onde foi criado o conselho, eu e Márcio eram os conselheiros, e precisava fazer a conferência e depois a eleição. E o vereador, um saudoso, querido amigo, eu posso chamar assim, Renatinho, ele abriu uma audiência pública, a gente teve o espaço da Câmara todinho para fazer a conferência e depois a gente aproveitou o espaço de galeria para fazer as reuniões. Foi muito legal. Mas você foi conselheira, você nos representou muito bem. Eu acho que a gente está passando o bastão. Eu era de artes plásticas, agora é artes visuais. Ontem muito acompanhado o conselho, acompanhei com você bastante. Mas eu acho que nós temos uma dificuldade. Eu já fui do colegiado, toda hora eu falo isso, mas é importante, Sistema Nacional de Cultura, o Conselho Nacional de Política Cultural e os colegiados. E acaba que a gente fica, generalizando muito, a gente fica sequestrado pela política oficial. No municipal, a gente tem os partidos políticos que vão disputar, como foi na época as associações de moradores e os outros conselhos. No estadual vai acontecer a mesma coisa. Então, o que nós somos, o que nós fomos, estou citando você como suplente depois conselheira, representante da sociedade civil, a gente acaba não sendo representante da sociedade civil, porque o poder público, seja ele em qual instância, ele vai solicitar sempre a gente demandas que sejam para a política deles. Essa é uma questão assim, delicada aqui na cidade de Niterói. Eu não sei como são nas outras cidades, mas aqui em Niterói o que eu senti como conselheira de arte e cultura urbana aqui da cidade foi que existe uma coisa um pouco velada, mas existe uma espécie de um receio ou de um medo de fazer qualquer tipo de crítica ao poder. E isso é algo que fica à vontade que faz com que o trabalho ele não tenha muita legitimidade. Porque ele está sempre, como você disse, atendendo a interesses que não são exatamente os interesses da população. Esbarram nos interesses da população, mas o interesse da população não é o que está em primeiro lugar. E isso, para mim, perde legitimidade. Então, quando a gente fez o nosso trabalho, a gente, no conselho, a gente em nenhum momento pensou em agradar ou desagradar o poder. O que a gente pensou era fazer o que a gente precisa fazer para a gente, de maneira legítima, genuína. E se teve alguém dentro da Câmara que entendeu isso e soube respeitar isso, eu agradeço, mas é raro. Né? E, assim, não por acaso é alguém da oposição. Eu acho que essa é uma coisa muito nociva. A gente exercer a democracia, o direito democrático, é justamente a gente apontar, reclamar, construir junto, sugerir mudança, perguntar para entender. E a gente precisa de respostas honestas, sabe? É isso, a gente precisa ser acolhido. Não é batapinha nas costas, não é fala mansa que a gente quer a verdade, a gente quer honestidade. E a gente age dessa forma, e é assim que a gente quer ser tratado também. Como eu sou o insurgente das segundas, eu sei que é importante o edital. O edital é nosso dinheiro, é o dinheiro do povo. Mas a política,
cultural do município, distrito, estado e União. A gente não pode falar muito da União porque foram 6 anos aí de devastação geral, vai ter que ser reconstruído o projeto que era do Gil e depois com o Juca Ferreira. Mas o edital, ele é legal, você joga o edital, atende e tem sempre alguém assinando aquele, a gente chamava na época do Juca Ferreira, cultura com filhos na mão. Você faz um edital, aí tem vício do edital. Na primeira conferência municipal de cultura, o secretário de cultura do estado, ele mostrou, o cineasta, ele mostrou os vícios que tem. Você abre o edital, aí o cara tem um departamento na empresa dele e bota, sei lá, 100 projetos. Então o meu, vai ficar na fila. E você é uma pessoa, né, por mais que você tem que ser, né, um amigo, o cara tem profissionais ali gabaritados para, enfim. Eu não sou muito favorável aos editais. Agora, a minha reclamação como niteroense de 70 anos, nascido no Fonseca, atuando 50 anos aqui na Arte e Cultura de Niterói, tendo dirigido o espaço público do município, eu percebo hoje que a cultura ela está com muitos problemas, muitos problemas. E acho que é legal eu ter essa fala hoje porque você representou a nós todos da arte urbana, onde eu, né, repetindo, cheguei aos 60 anos, mas vivi a cultura de Niterói plenamente. Hoje eu sou um personagem da história da arte e cultura de Niterói. Eu acho que as pessoas estão com, uma palavra mais doce, receio de ir na Câmara Municipal de Cultura, na Câmara Municipal, e falar com os representantes que foram eleitos por nós. As pessoas elas têm medo de sofrer represálias, essa de palavra sofrer não boicote, de ficar na geladeira, como se fosse um contratado da Rede Globo. Na Globo é assim. Mas, se você desacata ou desagrada alguém lá dentro, você fica um tempinho na geladeira. É legítimo se tratando de uma empresa privada. Pois é, mas o dinheiro é nosso. O dinheiro é nosso. Eu posso falar com muita tranquilidade que eu fiz parte do primeiro conselho, desde a conferência, fui indicado para ser presidente do conselho, depois representei a nossa cidade lá no Conselho Nacional e tenho uma larga experiência dentro da cultura da cidade. Eu vejo que o que nós propusemos na época do primeiro mandato de Jorge Roberto Silveira e com Ítalo Campo Fiorito, foi para mim o melhor secretário de cultura, porque é um cara que tem uma formação no exterior, filho de um comunista, super amigo, querido Campo Fiorito, amigo do Anastácio Maia. Ou seja, a gente tem toda uma linha socialista, dos comunistas, e o Jorge, na época, trouxe até o Fidel Castro, então a gente tinha um pensamento muito mais, a palavra para mim não é boa, vanguarda, mas vamos deixar a vanguarda na falta de outra. Então nós fizemos nós pegamos a prefeitura de Valdemir Bragança, que ele não foi um mau prefeito não, teve muita sacanagem em cima do mandato dele, e o Jorge recebeu um dinheiro, o município recebeu dinheiro e a gente topou. Daí veio o João, então a gente veio estruturando um pensamento de cultura na cidade, ouvindo. Alguém aqui falou um dia que teve o Napoleão, do Abel Gance, que eram 3 telas, que tinha a orquestra sinfônica da UFA tocando lá no Caimantins. Aí, de repente, a cultura da cidade dá uma cambalhota. E eu não me sinto representado. Eu não sei, porque eu não posso dizer porque eu não tenho esse conhecimento todo. É por isso que eu quis fazer a parte. Quando eu cheguei aqui em Niterói, o que eu via, porque assim, eu vim da Lapa, morava na Lapa. Cheguei em Niterói e aí eu via uma cidade muito careta, muito quadrada.
tudo muito assim, parecia uma coisa meio assim, de gente do passado até, sabe? Ah, gente, que coisa, já, entendeu? O mundo é outro, entendeu? E aí quando a gente fez a roda do Engenho do Mato, foi meio que nessa pegada, vamos fazer a nossa Nárnia aqui, entendeu? Vamos trazer nossas doideiras, maluco, beleza? Vamos sair dessa caretice, vamos fazer aqui. E aí a gente fez ali o nosso pedacinho de pessoas que queriam experiências de um mundo novo. A coisa dos editais, assim, antes eu só queria falar uma coisa. Quando eu cheguei lá, junto com o grupo da Roda, a gente idealizou fazer a bem, assim, né? Foi uma coisa assim, vamos fazer, vamos conseguir, todo mundo sonhou junto, né? E aí, assim, realmente, a gente teve essa ideia, mas até me incomoda um pouco, porque foi uma conquista tão coletiva, então quando parece que eu idealizei, né? Não é muito que eu idealizei junto com um monte de gente, a gente teve essa ideia, eu sou uma das idealizadoras, sim, mas é mais coletivo. Eu queria só compartilhar essa idealização com as pessoas que estavam juntos da época. O edital, eu acho que é como você ficar feliz porque você tem um prato de comida para comer hoje, mas o seu irmão tá com fome. Você vai comer o teu prato de comida ali, ele vai durar o dia inteiro. Até o fim do dia tu não vai ter fome, mas o teu irmão, tu vai comer sabendo que ele tem fome. Entende? Então é uma alegria que, além de não ser plena porque é temporário, a gente tem a comida de hoje, de amanhã a gente não tem. É uma alegria que não é plena porque não é compartilhada. Então você, além de competir com seus próprios irmãos, para você ganhar, o teu irmão tem que perder. Como é que eu vou ficar feliz de ganhar um edital plenamente se a pessoa que está fazendo ali junto comigo está fazendo um trabalho tão importante, que eu reconheço que é tão importante quanto o que a gente está fazendo, mas por que eu ganhei e a pessoa não ganhou? Ou vice-versa, entende? É o que determina. Então, eu acho que acaba sendo um pouco, por mais que tenham critérios de avaliação, em algum momento vai ter que ser arbitrário, empurra a gente para competir com quem está fortalecendo a gente, que é o único recurso que a gente tem, que são as pessoas. A gente não tem dinheiro para fazer o rolê, a gente só pode contar com as pessoas. E a gente é obrigado a se colocar em competição com essas pessoas. E é uma coisa que só dura 1 ano ou 2 no máximo. Então a gente não tem segurança nenhuma. Sem contar que os editais públicos aqui de Niterói, eles em geral, eles pedem para você apresentar uma entrega que não é compatível com o que o produtor recebe. Então, continua oprimindo o produtor. Por mais que o evento esteja acontecendo, o produtor tem que sambar para conseguir ser valorizado, sabe? E é muito triste, porque a produção é muito importante para a saúde mental, econômica da cidade, enfim. Gira muita coisa, uma cadeia de profissionais. E a gente está ali com muita responsabilidade, com várias vidas que a gente tem responsabilidade para que a coisa aconteça, para não prejudicar ninguém. Mas já você fazer um evento que pode cair o palco na cabeça de alguém. Olha a responsabilidade que a gente tem para receber R$2.000. Não é R$2.000 por mês, não. É R$2.000 no ano. Então isso, de certa forma, é uma violência. Entende? Pra gente que é da produção e a gente que está na produção de guerrilha na rua, que trabalha com arte de rua, é uma violência porque a gente já luta para ser valorizado, para dar a volta por cima. Aí você tem um sistema que já te empurra a você entrar num jogo de individualismo e virar as costas para o coletivo, para a comunidade, perdendo esse senso, né? Quando você entra no mercado de trabalho, você é obrigado a ir perdendo um pouco esse senso, sabe? E aí a prefeitura, que é o público,
de certa forma, não está criando um mecanismo de escape, não está criando alternativas. A gente é empurrado de toda forma a competir uns com os outros, quando a gente é uma rede que precisa e sobrevive uns dos outros. Então é violento. De qualquer forma, assim, eu agradeço, inscrevo, preciso fazer. Se tivesse outra forma, eu preferia. Eu acho que é importante buscar outra forma. Eu ia lembrar que quando eu era gestor, eu criei a chamada pública para a exposição na galeria do município e artistas tiravam do próprio bolso 3 a 5 mil. Uma chamada pública. Aí, no outro ano, vou citar o nome, que é o André Diniz, que era o presidente da fundação, nós criamos o primeiro edital, que era artes plásticas, lá para o espaço cultural. Tinha o desconto do imposto de renda. Aí nós fomos melhorando. No último edital, era o Vitor Devolf, André Diniz de novo, nós demos 3 mil para cada projeto, e eram 8 projetos de exposição. Aí você me diz que é 2 mil por ano. Se a gente conseguir dar 3 mil para uma exposição, porque é caro fazer uma exposição. Todo mundo acha que o pintor, o grafiteiro. Lembrando que, na época, nós recebemos a primeira Batalha do Conhecimento em Porto Novo, do prefeito Alfredo Pedro, que começou às 9, terminou às 9 da noite. Aí depois você fez uma ali no Campo São Bento também, estava abrindo espaço para o grafite. Para a pichação foi a primeira exposição até hoje, que eu me lembro, pichação, super respeitado, ou seja, ele estava abrindo. Quando você fala, eu ouço assim, e a coisa fica reverberando, porque o poder público, será que ele está ouvindo? Será que ele está ouvindo de fato? Eu não sou mais, já votei no Glauber Braga, votei no outros, no socialistas, mas não voto mais. Não voto mais. Porque eu acho que o distanciamento, estou lembrando assim rapidinho, o Mano Brown, quando falou lá com o Lula, Caetano, ele falou muito bem, há um distanciamento da esquerda como um todo, não ouve mais a gente. A coisa de ouvir, eu estou tentando lembrar E aí foi uma pergunta que eu me fiz outro dia, desculpa que eu vou falar, mas é bem sincera, não, porque cara, agora é que eu quero, estou pensei assim, gente, será que os políticos do PSOL, quando chegarem no poder, vão se afastar da gente? É a tendência. Espero que não. É a tendência, não é uma questão humana. Você sabe? Eu acho que é uma questão de tendência, não é uma questão assim, como é que eu posso dizer, do sistema que está errado. Eu acho que é mais uma questão nossa, humana. Só refazendo o meu pensamento. Não, mas será que a gente estando no poder, porque aí a gente vai querer continuar lá para terminar nosso trabalho. A pessoa entrou no poder, vai querer continuar o seu trabalho. E aí ela vai ser levada a querer que joguem o trabalho dela para cima e não que joguem críticas. Você falou, me lembrou. Mas dessa forma, dessa escuta, eu acho que pode melhorar a qualidade. Não é voz mansa, não é isso. Sabe? É honestidade. É chegar e falar, não tô afim de fazer, não relevo, não concordo, não gosto. Pronto. Simples. Hoje eu estava ouvindo o Acácio Augusto. A pessoa vai votar ou não vai votar do mesmo jeito. A pessoa está dizendo que vai votar e não vai. Entende? Eu acho que eu vou chegar aí e comentar isso. Hoje eu estou ouvindo a Acácio Augusto, que é um anarquista brabão mesmo, vem do Anarcopunk, lá em São Paulo. Ele estava falando, daqui a pouco eu vou lembrar, porque é um dos primeiros pensadores anarquistas, depois vem o Bakunin, é lá da época onde tinha o Marx também, todo um pensamento de socialismo, comunismo, aí vai um caminho, outro. Esse anarquista, que daqui a pouco eu vou recordar o nome, ele teve uma experiência como deputado. Por isso que eu lembrei quando você estava falando. Ele falou assim, lá dentro eu percebi que eu perdi o contato e a escuta com quem eu representava. A estrutura, eu acho, nós temos um parlamentar aqui, mas eu acho que a estrutura
partidária, política partidária, eu falava isso em 2013, a gente está comemorando agora, né, as manifestações e tudo, ela faliu. Mesmo assim, eu gosto de ouvir o Glauber Braga, ele é muito bravo, ele é combativo e tem uma atuação lá muito forte. Então, qual é o nome dele assim? Sim, por isso que eu me referi aos políticos do PSOL, que são aqueles que a gente se identifica com o discurso. Mas eu concordo se com sente você. contemplado por serem oposição. A gente não quer só bater quem está no poder. A gente simplesmente quer também poder dizer o que a gente precisa sem sofrer penalização. Eu tô aqui, ó. Eu tô com medo. Será que eu vou passar em algum edital no ano que vem? Aqui na cidade de Niterói? Mas a gente tem que superar isso, porque não é digno. Você deixar de dizer a verdade em prol do coletivo, por um medo seu, covardia sua, por uma questão individual. Aí não dá, né? Vai bastar. Tem que vencer o medo. O pessoal é socialista. Eu estou lembrando, depois eu vou botar o Arthur Moura, nosso colega, foi a São Paulo, ele fez uma entrevista de 50 minutos, se eu não me engano, com o Acácio. O Acácio vai falando de vários momentos. Mas a gente tem socialismo, comunismo e a anarquia, né, que é o pensamento libertário. A gente tem, na sequência da Revolução, uma ditadura cruel no pensamento comunista, socialista, que foi hoje a União Soviética. E a gente começa a ter dificuldade pegando o PSOL, que é uma divergência que tem atuado bem no legislativo, todas as áreas, precisa de uma representação forte. Parece que meio dissonante até dentro desse sistema. Mas uma crítica, estou me expondo muito, mas é para ficar, você me representou agora, uma crítica, é que o sistema eleitoral, o sistema político partidário, tem uma falha gravíssima aqui, ao centrão. A reforma política não foi feita até hoje. Então, você vai perceber o centrão que comanda, seja lá com qualquer presidente que for. Ele comanda. Como é que você tem um político aqui com a gente? Pode explicar. Mas o Henrique Vieira, eu votei no Henrique Vieira. É o pastor Henrique Vieira, hoje é deputado. Não? A Márcia votou nele. A gente dividiu o voto porque eu tinha que botar o nosso deputado também. O Henrique Vieira teve uma votação expressiva, mas ele não conseguiu a cadeira na Câmara, porque o outro do outro partido. E já votei na Jandira Fegali, mas eu não vejo no PCdoB hoje uma representação de base, porque se a gente tem um PCB, o Marighella é um cara assim que eu admiro muito. O Marighella era PCB, ele sai do PCB e vai para o PCdoB, e depois ele cria a ALN e vai para a guerrilha e é morto. Você tem um legado foda aí. Aí eu estou falando de Querido como Fiorito, dá o nome da galeria lá no Campo São Pedro. Estou falando de Oscar Niemeyer, estou falando do Fidel Castro, que veio a Niterói inaugurar um módulo de ação comunitária e fez discurso no mar. Então você tem todo um pensamento, por mais que a gente possa fazer crítica ao pensamento comunista que foi aplicado na União Soviética, porque ainda trabalha com o Estado, mas o Arthur é muito bom, o Arthur Moura, ele é muito bom, porque ele é um marxismo em foco. Isso, quem vai lá no canal do Arthur é 2A2 Filmes. Só que o que você fala, eu vejo, só que eu cansei. Só que você foi candidato a vereador, eu era atuante do PDT, era acompanhando o Brizola, o Darcy Ribeiro, que criou o CIEPS e tudo. Aqui eu era filiado, aí quando eu fui e lancei candidato pela Niterói Cultura e Cidadania. Niterói Cultura e Cidadania. Dá para abranger legal. Que era o PSB, Partido Socialista. Aí fui estudar isso tudo. Foi a melhor experiência que eu tive. O presidente do partido dizia assim, quem não passou pela urna não sabe o que é essa experiência.
Eu tomei pau logo do cara, quase ninguém votou em mim, e me traíram também. Aí eu falei, legal, porque desculpa quem está na Câmara, mas no espaço que tem um vereador eleito levado, assassinado, é uma coisa que tem que ser vista. O que você está dizendo, eu tenho uma experiência, eu frequentava a Câmara ali, o PEG, um amigo, o PEG era candidato, desculpa que eu peguei a palavra era tua. O PEG foi candidato a prefeito e eu era vereador, e como teve uma reunião lá e eu falava de cultura, e falei, se eu vou ser eleito, seria o prefeito, você será o secretário de cultura. Então acho que é voltando ao nosso espaço, se você pergunta assim, que não é direta, mas você acha que o underground, a cultura urbana, ela consegue perceber o que a gente está falando? Porque muitos foram bolsonaristas e voltaram de novo no Bolsonaro, em Niterói. Olha, não sei explicar o fenômeno do bolsonarismo. Não tenho essa resposta e não vou chutar porque possivelmente eu vou errar. Mas me pareceu, a impressão que me deu é que as pessoas estavam tipo com uma hipnose, algumas ainda estão, uma coisa assim que não era. É uma coisa de fora para dentro. Gente, pegou alguns ali, pegou alguns. Mas é difícil para mim aceitar que aquelas pessoas todas que viraram fanáticas por Bolsonaro, para mim é extremamente difícil entender que elas são um pouco aquilo. Aquelas pessoas que eu já admirei, sabe? Se tornaram, ou sempre foram aquilo, eu fico um pouco chateada comigo. Eu nunca vi isso, sabe? Eu nunca percebi, ou então isso nunca me incomodou ao ponto de eu ver que essa pessoa não era maneira. Às vezes é uma pessoa tipo nosso tio, nosso pai, entende? Como assim? Não pode não ser maneira, né? Mas a verdade é essa, tá ali, e ali tá. A gente vê às vezes esses discursos, alguns discursos que a gente já teve também no passado, e vão revelando que a gente mora num país muito atrasado ainda em termos de assim, tem a igreja moral, também, né? Tem a igreja. Sim, e aí assim. A religião. E aí, hoje em dia, eu fico observando tudo, assim, para identificar o autoritarismo, né? E aí eu fico vendo tudo, em toda parte eu fico vendo, ele tá em toda parte, né? Tá em tudo. E aí você vê que às vezes o fascismo, ele vai se infiltrando, sabe? Onde a gente menos espera. Essa questão mesmo que a gente falou agora, de não poder questionar ou não poder criticar, se não corre o risco de ser penalizado, é uma forma de fascismo. É autoritarismo. E vem da esquerda também, né? Porque você é obrigado a se calar. Então ele obriga a se calar e para você se dar bem mesmo, você é obrigado a dizer. Mesmo que você não acredite naquilo que você está dizendo. Então, assim, não é só no Bolsonaro que está o autoritarismo, não é só na extrema direita que está o autoritarismo. Então eu acho importante a gente fazer esse exercício de buscar ver onde ele está se infiltrando dentro da nossa casa, por exemplo, dentro da nossa fala. Como a gente anda na rua e às vezes atropela as pessoas porque tá com pressa, sabe? São coisas que vão se infiltrando o tempo todo e é bom a gente observar às vezes assim nas nossas convicções e como a gente exterioriza elas. Eu acho que foi um trauma imenso que a gente viveu. Gente, obrigada por ter vindo. Obrigado. Valeu, Marcos. Eu acho que foi um trauma imenso que a gente sofreu para um movimento hip hop que é um movimento por essência anarquista. E eu falo isso
E se não quiser ouvir que é anarquista, vai ter que ouvir que é anticapitalista, entendeu? Porque é um movimento que não tem, ele é na sua essência anticapitalista, ele não tem hierarquia. A partir do momento que você coloca um dos elementos como o elemento que mais vai ganhar dinheiro, o elemento do mainstream, você já está criando uma hierarquia e você já está tentando, você está destruindo a essência da cultura hip hop. Então, assim, o rap ele não deve ficar em evidência em detrimento dos demais elementos, para que a gente não mate a essência da cultura hip hop, que é uma cultura sem hierarquia. Não tem um chefe da cultura hip hop, não tem. Então, é importante a gente ver que a gente está praticando algo que é anarquista na rua. E que, em geral, praticamente todo o movimento foi antifascista. Você tem anomalias. O que você encontra são anomalias. E aí eu não posso acreditar as anomalias ao todo, né? O movimento é totalmente antifascista, só não é totalmente porque o mundo é livre. E vai ter gente que foi, eu acho que hipnotizado ou que caiu nesse transe, tem que né? combater o autoritarismo, já começando dentro de casa. Aí tem o patriarcado, falou para si, é o machismo. O dinheiro que é o capitalismo. Ele age como uma força muito que oprime. Ela oprime e impõe o medo. Aí a gente não fala. Deixa eu, antes que eu esqueça, te dar um livro lá para a biblioteca. É uma tese de. Acho que não chega a ser o doutorado do mundo. Agora fiquei na dúvida do Sérgio Oliveira, que também já esteve numa resenha ao museu, o porto, a cidade. Vai falar do mar, onde você já atuou. E a gente pode levar o Luiz Sérgio para bater um papo lá com vocês. Ele é um professor aqui da UF e é um professor que trabalha nesse sentido de quebrar essa hierarquia. Porque o problema é assim, a hierarquia ela começa a vir do Estado, aí vem a família, aí depois vem partindo sempre, que é o que vocês lembram disso tudo. E a religião, onde eu queria pegar assim, vários amigos que eu tenho que eram da pichação, aí começa a ter problema, porque é de madrugada, aí vai usar álcool, pereré, chega em casa cartão, aí a família dá uma dura, aí o que ele faz? Ele vai para a igreja, ao invés de ir para um grupo de autoajuda, não sei o que, ele vai para a igreja. E na igreja, o grande foco de catequese, esqueci o lavagem cerebral, que nos dá vontade de ter, veio da igreja. Então todo esse reacionarismo que culminou com o fundamentalismo. É o fundamentalismo. Você não pergunta por quê. Você não pergunta, mas por que eu tenho que fazer assim? Você não pergunta. Você às vezes nem sabe o que isso significa. A maioria das pessoas nem sabe, só repete. Porque é um lugar que você não pode perguntar por quê. Superstição, né? Mas assim, gente, eu acredito em Deus, tá? Mas eu acho que Deus também está na roda cultural. Você as acredita, pessoas mas também vão de ali fé, para né? exercer o quê? Exercer o maior ensinamento de Deus, que foi o amor. Então, quando a gente está ali na roda cultural, se divertindo, e de certa forma confraternizando, compartilhando, cuidando do lugar que a gente vive. E também, isso é um gesto de amor, que é uma coisa mais divina, mais sagrada, do que algo desinteressado também, né? Então, eu acho que a Deus não está dentro da igreja. Pode ir procurar ele lá dentro, cada um vai encontrar onde quiser, mas ele tem outro lugar, não é dentro da igreja, não. É bom, eu acredito nisso, mas assim, não precisa ser lá, mas às vezes a pessoa está numa situação, né, que pode ser que ajude. Mas é o amor que você falou. Mas o ponto é o autoritarismo, que é o ponto que eu acho que incomoda você, o mesmo que incomoda a mim, dentro da igreja. É isso porque Deus quer e acabou. Que Deus é esse? Eu estava conversando, aí assim, eu me vejo mais pagão. Aí eu fui batizado, mas a imposição foi da minha família. Eu era criança, eu escolhi ser batizado. Eu não fui crismático, eu não escolhi. Agora,
pagão. O pagão me lembra assim rapidamente a deusa do lago, as mulheres que depois foram tidas como bruxas e queimadas. E até hoje a mulher é muito discriminada. Isso aí é porque o paganismo. Não, mas o paganismo ele traz uma mitologia muito rica. E as mulheres eram muito atuantes. A gente recentemente teve uma votação para ver se a mulher ia receber mais, igual o homem, né? Aí eu cheguei a... Não, e as mulheres votaram contra a mulher receber. A gente é escravizada pelo patriarcalismo. A gente não é oprimida e não é... A gente é escravizada. E é uma escravidão muito doida, porque a gente mesmo reforça. E a gente mesmo não se dá conta. É muito triste, é muito doloroso se dar conta, né, de que a gente é escravizada. Porque se a gente recebe menos, uma parcela do nosso trabalho a gente está dando de graça. E está dando de graça obrigatoriamente, a gente não tem outra opção. Se a gente está dentro de casa fazendo uma jornada de 9 às 9, de 9 às 21, aquele trabalho que a gente não é remunerado, que até para comprar qualquer coisa tem que pedir o cartão de crédito, isso é escravidão. Né? Se isso não é escravidão, eu não sei de nada, gente. E aí é muito triste a gente se dar conta disso. E aí depois que a gente se dá conta disso, a gente começa a ver cada vez mais isso em todas as partes, inclusive dentro de nós mesmos, que é o lugar mais fácil de mudar. É isso aí. Eu lembrei agora, o nome é Proudhon, que foi o cara que falou assim, eu sou aqui um parlamentar, mas não estou ouvindo quem me colocou aqui, o Proudhon. Quem cita até o Proudhon é o Raul Seixas, numa coisa dele, é um dos primeiros. E você falou assim, esse apagamento, essa discriminação com a mulher é um projeto antigo, e a gente comemorou, né, a Rita Lee durante toda a carreira dela, e a Rita Lee ela vai fazer esse posicionamento, né? A Márcia já me sinalizou que eu estou com o tempo já muito, mas ainda, assim, foi ótimo, foi a resenha que eu mais me expus, porque você foi nossa representante, é uma guerreira, é braba, e deu para puxar sem a gente ter muita mais de papas na língua, mas mostrar o que é, né? A nossa ação, como você falou assim, é anarquia, é liberdade, senão a gente fica escravizado dentro de um sistema que não quer que a gente saia dessa escravidão. E a gente fica pelo medo, a gente é escravo pelo medo. O microfone dá vontade para você aí. Não precisa se despedir, não, pode falar mais um pouco. Eu quero agradecer pelo convite, agradecer pelo apoio do Barba, sempre um conselheiro nas horas de conflito, difíceis, especialmente com a questão política. Então eu sempre absorvo, pondero e gostaria de fazer um agradecimento público, porque eu sei que o nosso tempo é precioso. Queria agradecer a Márcia também por estar aqui hoje, uma honra. Agradecer a casa. Como é o nome aqui? Yorubá, é do Renato, que hoje ele está quietinho, não fez nenhuma intervenção. Queria agradecer a casa, ao Yorubá, gratidão. É um prazer. Eu não faço perguntas. Hoje eu recebi visitas. E é isso, e dizer que a gente trabalha com uma cultura que é da palavra, né? É a música, mas é também a palavra, bastante forte, né? Que é o rap. Que a gente busca sempre juntar os demais elementos da cultura hip hop. E assim,
Existem muitos artistas de rap em Niterói, incríveis, foi uma surpresa muito maravilhosa trabalhar com essa cultura aqui na cidade. Nem sempre a pessoa que faz sucesso é a pessoa que realmente vai ser a grande artista, a maior artista que você tem. Eu acho que a cidade de Niterói precisa olhar mais para os seus artistas. A cidade de Niterói não tem artistas caretas. Careta é quem não coloca esses artistas no protagonismo da cena aqui na cidade. Careta não, é pilantra mesmo. Niterói é uma cidade muito descolada, com as pessoas muito descoladas, só falta o poder público ser descolado também para a gente poder colocar para mais gente aqui, que às vezes a gente está colocando para poucas pessoas, porque a gente está aí com esses recursos da guerrilha, né? Mas enfim, a gente vai continuar fazendo com ou sem esse entendimento. E é isso, se quiserem me seguir ou me acompanhar, melhor dizendo, alinepereira.cultura. Eu sigo de volta, tamo junto, é isso. E o teu portfólio está disponível? Você tem um endereço ou solicita você e você encaminha? Porque o portfólio é muito bom. Tem um histórico assim, que é um pouco do seu histórico, mas é um histórico do que você vem atuando, né? Pede lá pelo Instagram dela que ela vai encaminhar para vocês. Sim, é uma correria, pra gente trabalhar com um universo que é isso, né? De show, de artistas, né? Com a produção artística. É bastante divertido, cansativo, porém divertido. Eu amo muito o que eu faço. Agradeço muito por ter essa oportunidade de descobrir uma coisa que eu gosto. Acho que é algo que eu tenho que agradecer por isso. É difícil, tem gente que fala, né? Eu demorei para descobrir. Mas assim, não tenham medo de jogar a cabeça mesmo, se der cabeça não deu cabeçada, mas vão atrás daquilo que vocês gostam, para vocês descobrirem. Vai experimentando até descobrir. Vai demorar, mas é